Olá, boa tarde. No Internacional é assim, sai um ídolo, entra outro. Será? Depois de Falcão e Fernandão, estaria começando a era Dunga. O ex-técnico da seleção brasileira é o nome mais cotado para assumir o Inter. E o Paulo Brito conversou com ele agora pela manhã. Dunga, capitão, você vai treinar o Internacional? O que eu posso falar é que até agora ninguém me procurou, né? Eu acho que nesse momento tem que deixar a diretoria pensar bem o que realmente quer para o futuro internacional, ter tranquilidade, né? Escolher o diretor, apresentar o diretor de futebol e aí sim, esse juntamente com a direção, escolher qual o treinador que mais se adapta às características da direção. Meses atrás, a direção do Internacional afirmava que queria um treinador já pronto, Muricy Ramalho, o Abel Braga, algum treinador que já tenha mais experiência em clubes e não queria fazer uma aposta porque acreditava que você seria uma aposta porque treinou só a seleção brasileira. Você acha, Dunga, que mesmo tendo treinado, seu bom trabalho na seleção brasileira, você poderia assumir bem um clube agora e dar essa tranquilidade à torcida colorada? Independente qual clube será o meu futuro, né? Acho que eu já... Quem conhece futebol, né? E como tu falou, eu só treinei a seleção brasileira, nada mais do que a seleção brasileira. Mas é isso que a direção pensava, né? E os resultados que eu tive na seleção brasileira, acho que não é uma opinião, está aí, que né? agora estão sendo reconhecidos, né? E que muitos treinadores experientes passaram lá e não conseguiram. Para fazer desse time do Internacional voltar a jogar, ou fazer jogar esse time cheio de estrelas, cheio de grife, Dunga? Bom, como tu falasse bem, esse time já jogou. E se ele jogou, ele não esqueceu. Então ele tem capacidade. Por algum motivo, aí só as pessoas que estão lá dentro, quem trabalha diariamente, que pode ter um diagnóstico melhor do que aconteceu para esse time não render a Onde altura. foi que o Fernandão errou, hein, Dunga? É difícil, tem que estar lá o dia a dia, né, com os jogadores, né. Eu acredito muito assim que você tem que falar a verdade sempre, doa a quem doer. Mas o futebol é uma empresa. A diferença de uma empresa do futebol é que tem a mídia. Então quando você comete um erro ou você chama a atenção de alguém dentro de uma empresa, não sai para toda a torcida, para toda a população. E no clube não, então isso cria um certo constrangimento que você tem que saber trabalhar muito bem isso. Bom, lidar com estrelas, o Inter é um time cheio de jogadores, Forlan, Juan, D'Alessandro. Lidar com estrelas para você não seria problema, que treinou a seleção brasileira cheia de estrelas. Então isso aí seria uma facilidade que você teria, né? Eu acho que isso é bom colocar para o torcedor, né? Porque se fala muito que é difícil trabalhar com a estrela. Meu modo de ver, não. Porque quem tem que cuidar da própria imagem são esses jogadores. São vencedores, são bem remunerados, são pessoas conhecidas. Então o ego deles é vencer, é ganhar. O ego deles está sempre bem, está sempre na mídia. Então acho que não tem problema. E eles têm, e são esses jogadores que tu falaste, assim como aqueles que estiveram comigo na seleção deles, são jogadores competitivos. E se eles são competitivos, eles querem ganhar. Então quando eles não ganham, eles acabam, de uma certa maneira, ficando mais frustrados que o próprio torcedor. Então acho que isso não é um problema, né? Porque se coloca sempre, não. Eu acho que é muito mais fácil você trabalhar com quem é realmente o cara do que com quem você trabalhar com aqueles que pensam que são. Aí realmente é complicado. O Internacional, pelo que eu acompanho de longe, assim, nesses últimos anos, quando faltou Damião, faltou D'Alessandro, os jogadores que deveriam entrar ou estavam machucados ou não estavam em condições. Você está decidido, agora é a hora de voltar ao futebol? Acho que quem trabalhou no futebol nunca se desliga totalmente, sempre tem aquela vontade de voltar. Lógico que como jogador é uma etapa diferente. Depois eu tive essa experiência com a seleção, então eu tenho saudade do campo, do dia a dia, do ambiente. Por mais que as pessoas falam, digam e comentem, o ambiente interno é muito alegre, é muito divertido. Esse ambiente é muito alegre.